Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o meu jeito minimalista de estudar. Se você nunca ouviu falar dessa palavra, é porque ela é muito aplicada ali para estilos de vida, para guarda-roupas, né? Muito utilizada em moda também, mas eu ainda não vi ninguém utilizando aqui para o método de estudos. E eu acredito que eu sou uma pessoa muito minimalista na hora de estudar. Por quê? Porque eu parto que o meu estudo ele existe a partir de um processo de decisão. Não é emoção, é um processo de decisão. Eu faço o que tenho que fazer e eu espero que você, como estudante, né, como uma pessoa que está se preparando aí ou para uma prova, para qualquer, atividade aí, qualquer que seja o seu objetivo por meio dos estudos, que você também tenha isso na sua cabeça. Faça o que tem que ser feito, né? Se é para cumprir determinada tarefa, se é para fazer uma quantidade de questões, se é para estudar uma lei seca, faça. Não fique protelando, não fique criando subterfúgios. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia minimalista de estudar. O minimalista, ele pode ficar perdido se ele escolher inúmeros cursinhos para poder seguir aulas. Então, o que eu faço? Eu escolhi apenas um cursinho, eu vi reviews sobre esse cursinho na internet, eu ouvi pessoas falando sobre ele e eu escolhi apenas um cursinho. E aí, a partir do momento que eu escolhi esse cursinho, eu estou cumprindo com as aulas desse cursinho. Eu não fico procurando outro. Claro que eu uso outros materiais. Eu utilizo livros, eu utilizo os próprios PDFs do cursinho, eu utilizo outras coisas, mas eu estou fechada com aquele cursinho. Se daqui a um tempo eu achar que esse cursinho não está mais suprindo as minhas necessidades, aí sim eu vou procurar outro, mas eu não fico perdida ali entre inúmeros cursinhos. Hoje eu vou assistir a aula do fulano, hoje eu vou pro ciclano, hoje eu vou não sei o que. Não, eu cumpro com um cursinho só. Fazer o que tem que ser feito, já falei aqui para vocês, e retirar todos os excessos. Para mim, retirar todos os excessos foi um fator primordial e eu comecei pelas redes sociais. Eu tirei esses avisos sonoros que tem nas redes sociais toda hora que alguém curte alguma coisa, que alguém te manda uma mensagem, então meu celular não tem mais isso. E eu coloquei um modo foco aqui no meu celular, que para mim faz todo sentido. Então, quando eu estou parada para cumprir determinada tarefa na área de estudos, eu vou e ligo aquele foco ali. E uma coisa que tem funcionado muito bem para mim é o método Pomodoro. Nós temos um vídeo aqui no canal que eu falo do método Pomodoro e Pomodorinho para sua criança, se você é pai, se você é mamãe, né? Eu acho que dá super certo aplicar com crianças e eu explico um pouco melhor lá naquele vídeo, né? Deixo aqui como sugestão para vocês. Eu li uma vez que o Stephen King, ele falou a seguinte frase: "Kill your darlings", né? E essa frase, ela foi usada como um conselho do Stephen King para quem estava ali começando na área da escrita. E eu acho que ela é muito bem aplicada aqui no nosso estudo. Significa o quê, né? Significa que você deve eliminar, né? Ele estava falando lá para o pessoal da escrita, que você deve eliminar passagens, frases, cenas que não vão contribuir para o seu propósito. Então, se essas passagens, cenas, frases não estão contribuindo ali para o seu propósito final, você pega, varre todas, você pode guardar para um outro momento ou você pode simplesmente eliminar. Eu acho que Kill Your Darlings cabe muito bem aqui para nosso âmbito de estudo. Elimine aquilo que não está fazendo jus ao seu propósito. Às vezes você arruma aquela pilha de livros para você poder estudar, você cria uma ansiedade dentro disso e você não lê um. Então é melhor você ter um único livro aonde você vai seguir o propósito ali da sua, né, do seu objetivo que você se colocou e você vai conseguir seguir. Então, isso é interessante. Será que o seu estudo não está dando certo porque ele está cheio de excessos? Você já pensou em cortar esses excessos? O próximo tópico que eu coloquei aqui é: eu preciso dos materiais certo. Eu não preciso de muitos materiais, eu não preciso de materiais caros, eu preciso do material certo. E como é que eu vou saber se aquele material é o que é certo para mim, é o que é certo para os meus objetivos?
Olhe o que os outros estudantes estão fazendo aqui. Essa comunidade do YouTube, ela é enorme, tem várias pessoas falando. Então tire um tempinho para você acompanhar essas pessoas. Eu não estou falando para você ficar maratonando e gastando muitas horas, mas para você seguir essas pessoas que já caminharam essa meia milha. Então, se essas pessoas já caminharam essa meia milha, é interessante ouvir, abra os seus ouvidos. Pode ser que essas pessoas deem dicas preciosas sobre materiais e aí você vai comprar, você vai adquirir, você vai baixar o material certo, não vai ficar navegando entre trocentos e um materiais e ficar perdido e às vezes até causar um desperdício financeiro, gastar naquilo que não vai te trazer um resultado ou gastar naquilo que você não vai usar, né? Eu lembro que quando eu era criança, que eu estava lá, sei lá, no ensino fundamental, algumas vezes os professores da escola pediam livros e minha mãe comprava esses livros, né? E a gente nem usava na escola, gente, isso me dava um ódio tão grande. E eu sei que hoje em dia isso ainda acontece, né? Acontece talvez não com livros, mas acontece com tarefas em... Hoje as crianças usam muito apps, né? Ferramentas ali para poder fazer o exercício dentro dessas ferramentas de tablet, etc e tal. Né, isso para as escolas que têm essa possibilidade. E ainda hoje, né, eu observo que é uma quantidade de tarefas tão grande para essas crianças que elas não vão conseguir cumprir. Então, na verdade, essas escolas estão contribuindo só para um aluno mais ansioso, muito mais ansioso, aquele aluno que não consegue cumprir e que ele fica transtornado no dia seguinte porque o professor vai cobrar. E o professor vai cobrar porque a escola vai fazer com que o professor cobre, né? Então a gente entra naquele ciclo vicioso e nada se cura, né? A gente não tem uma cura educacional, né? Um dia eu vou falar sobre isso, sobre a cura educacional que a gente está precisando nesse Brasil. Mas continuando aqui, então você olhe para ver se a sua escolha de material é uma escolha assertiva que vai te ajudar. Próximo tópico, ter a sensação de que você pode recomeçar. Então, se você planejou aí os seus estudos, né? Normalmente leva-se um tempo para você ser aprovado em determinadas provas. Então, você tem um tempo aí de caminhada. Tenha a sensação de que você pode recomeçar. Se hoje você fez maioria de questões e essas questões você errou a sua maioria, não desanime, não desista. Saiba que amanhã você pode fazer de novo. E errar de novo? Não. Você pode fazer de novo e acertar mais. Gente, é treino, né? Então, assim, tenha a consciência de que o ciclo de tempo, ele pode sempre recomeçar. E não fica, né? Eu sempre toco nesse assunto de pessoas mais maduras voltando a estudar, porque é minha vivência muitas vezes em sala de aula. Então não fique pensando que por você, né, já ter uma certa idade, você não vai passar, você vai, né? O que precisa é amadurecer esses estudos. E por fim, seja intencional nos seus estudos, né? Tenha intencionalidade, você fez um foco ali, siga esse foco, não se distraia. Nós estamos nos tempos das distrações corriqueiras, não caia nessas distrações, não se distraia, siga o seu foco. E se você tiver que em algum momento alterar essa rota, altere a rota, mas ainda veja o seu objetivo lá. É como se você pegasse uma flecha e fosse fazer aquele tiro ao dardo, né? Você fosse atirar essa flecha ao dardo. O dardo está ali, mas se você vai se posicionar mais aqui à esquerda ou mais aqui à direita, isso é o seu aprendizado de vida, ou se você vai ficar no centro, ou se você vai dar um passo para frente, ou se você vai dar um passo para trás, é o seu aprendizado com a quantidade de setas que você disparou e que você viu que em determinada posição do braço, determinado jeito ficaria melhor. A mesma coisa você vai fazer com os estudos. Pode ser que agora você estude com um caderno assim, com um caderno assado, que você puxa a sua mesa mais para o canto, que você leve sua mesa para o centro da sala, que você saia para estudar numa biblioteca, que você tenha uma salinha de estudo. Isso são os meios que você está encontrando, mas o seu objetivo, a sua meta está lá marcada. Então, não se distraia. Nós precisamos viver em uma sociedade que a gente
peque menos na distração. E se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a ficar aqui comigo para a gente conversar sobre educação, literatura e trabalho, porque você já sabe, se você já acompanhou algum outro vídeo, a gente precisa urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.